Nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 9, verso 30 a 41. Assim está escrito: E tendo partido dali, passando pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, quando ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam e temiam interrogá-lo. E tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: O que é que vocês vieram conversando pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo a criança, colocou-o no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas sim aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibamos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhes proibai, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra mim, é por mim. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Marcos capítulo 9, verso 30 a 41. Em Marcos capítulo 8, verso 31, Jesus prediz a sua morte, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Já no capítulo 9, também no verso 31, Jesus reafirma suas palavras dizendo: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Notem que na primeira predição, Jesus referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Já na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado em Marcos 3,19 como sendo o traidor. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias, mas seus discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que da primeira vez. Afinal, notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos capítulo 8, verso 27, vimos que Jesus estava ao norte do mar da Galileia, perto de Cesareia de Filipe. Já em Marcos capítulo 9, verso 30, fala que Jesus estava passando pela Galileia. E agora em Marcos capítulo 9, verso 33, nos diz que ele entrou em Cafarnaum. Assim, percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento de sua jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. E estando agora em casa, Jesus perguntou para eles o que haviam discutido no caminho. Ninguém disse nada. Um sinal claro de desconforto que tiveram com a pergunta, assim como a criança sendo surpreendida fazendo algo de errado. Aconteceu que, em certa ocasião, João se empenhou em uma disputa com vários de seus irmãos sobre qual deles seria considerado maior.
Não queriam que suas palavras alcançassem os ouvidos do Mestre, mas Jesus lia o coração deles e aproveitou a oportunidade para dar aos seus discípulos uma lição de humildade. Essa lição não foi somente para o pequeno grupo que escutou suas palavras, mas devia ser registrada para o bem de todos os seus seguidores até o fim dos tempos. Jesus assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9,35. Aqueles que possuem o Espírito de Cristo não terão ambição de ocupar uma posição de domínio sobre seus irmãos. Aqueles que são pequenos a seus próprios olhos é o que serão considerados grande à vista de Deus. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim, e quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus respondeu a esse problema em 2 etapas. Primeiro, declarou para alguém ser o primeiro ou maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou uma criança e a colocou no meio do grupo. Provavelmente a criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus a tomou nos braços, deixando-a tranquila. Assim, Cristo ensinou que se recebemos uma criança, o receberemos, e se o recebamos, receberemos o Pai. Dessa forma, a criança está relacionada ao próprio Deus. Que preciosa lição é esta para todos os seguidores de Cristo. Aqueles que passam por alto os deveres da vida, que jazem diretamente em seu caminho e negligenciam a misericórdia e a bondade, a cortesia e o amor, mesmo que seja para uma criancinha, estão rejeitando o próprio Cristo. Está surgindo entre nós um espírito que Deus não permitirá que domine. Os cristãos jamais devem sentir que são dominadores da herança de Deus. Aquele que condescende com seu espírito de exaltação própria, coloca-se sob o domínio do inimigo. Se pastores não podem concordar com suas ideias e concepções, ele se afasta deles e os defama, vertendo o sarcasmo e a amargura de seu coração sobre pastores e ministros. Jesus nos deu um exemplo em sua vida de pureza e perfeita santidade. Sendo ele o ser mais honrado no céu, foi o mais disposto a servir. Sendo mais honrado, a si mesmo se humilhou para ministrar àqueles que pouco antes havia disputado a respeito de quem seria o maior em seu reino. João também fez uma pergunta sobre os de fora, e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passam despercebidos no céu. Deus age por intermédio de quem Ele quer. Muitas vezes, Ele escolhe os instrumentos mais humildes para as maiores obras, porque seu poder é revelado na fraqueza humana. Temos nosso padrão e por ele declaramos uma coisa sendo grande e outra pequena. No entanto, Deus nos avalia em conformidade com a nossa medida. Não devemos supor que aquilo que para nós é grande seja também para Deus, ou que aquilo que para nós é pequeno também seja para Ele. Não nos compete julgar nossos talentos ou escolher nosso trabalho. Devemos aceitar as incumbências que Deus determinar. Devemos suportá-las por sua causa e sempre ir a Ele para obter descanso. Que Deus os abençoe e até a próxima.